direitos de liberdade de expressão, garantidos na Constituição Federal em seu artigo 5º, inciso 4 e 9. Assim, é assegurado aos profissionais de comunicação social o direito de buscar, receber, de transmitir informações e ideias por qualquer meios, inclusive digitais. Já parou para pensar como foi a liberdade de imprensa ao longo dos anos? Iremos agora representar como se deu todo esse processo de liberdade até os dias atuais. Se o seu Plutplax Zoom não vai a lugar nenhum. Plutplax Zoom não vai a lugar nenhum. Boa noite, meus nobres súditos. Eu, Dom João IV, hoje irei decretar a imprensa régia. A imprensa régia será responsável por todo o serviço jornalístico brasileiro. Mas a imprensa régia, ela passará por fiscalização para que não ofenda os bons costumes do povo brasileiro, para que não ofenda a religião e o governo. Hoje, em 1808, estou decretando a imprensa régia. A imprensa brasileira surgiu em 1808, assim como a chegada da família real portuguesa no Brasil. Dom Pedro VI, ainda como príncipe regente, ele cria a chamada imprensa régia, que hoje a gente conhece como imprensa nacional. A Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal a ser circulado no território brasileiro. E até o ano de 1820, apenas informações veiculadas pela imprensa régia poderia circular pelo Brasil de forma livre. Todo o conteúdo veiculado pela imprensa régia primeiro passava pela aprovação de uma comissão composta por 3 pessoas, para ver se as informações que estavam sendo veiculadas feriam a religião, o governo ou os bons costumes portugueses. Isso porque acreditava-se que na época o que hoje a gente tem como noticiário era tido como um doutrinário, ou seja, as informações veiculadas seriam capazes de doutrinar o pensamento da sociedade e não era interessante para o governo. Então, o conteúdo veiculado pela Gazeta e pelos outros informativos que circulavam pelo Brasil. Liberdade de imprensa em 1821. A partir do ano de 1824, Dom Pedro II decretou, através da Constituição, que as pessoas estavam livres para comunicar seus pensamentos, seja por forma das palavras ou por forma dos escritos, e publicá-los na imprensa sem a dependência da censura, contanto que as pessoas arcassem com os abusos do exercício desse direito, pela forma e nos casos que a lei determinar. Dom Pedro II, apesar de ter todos esses poderes que a Carta lhe concedeu, ele não abdicou de nenhum desses direitos. Ele preferiu a livre imprensa para que ele pudesse difundir ideias republicanas e diminuir o prestígio do Império, especialmente entre as classes mais abastadas. Liberdade de imprensa em 1891. Deodoro da Fonseca, atual presidente da República, comunica à população o que está escrito na Constituição. Em qualquer assunto, é livre a manifestação do pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, respondendo cada um pelos abusos que cometer nos casos e pela forma em que a lei determinar. Não é permitido o anonimato. A vedação ao anonimato é uma estipulação que acompanhará todas as constituições brasileiras até a atual. Imprensa em 1934. Boa noite, povo brasileiro. Aqui quem vos fala é Getúlio Vargas, o comandante deste país. E hoje eu irei ler a Carta de 1934. Acompanhe. Qualquer assunto é livre a manifestação do pensamento, sem dependência de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um pelos absurdos que cometer, nos casos e pela forma que a lei irá determinar. Não é permitido o anonimato, é assegurado o direito de resposta.
A publicação de livros e periódicos independe de licença do poder público. Não será, porém, tolerada a propaganda de guerra ou de processos violentos para subverter a ordem política ou social. Espero que tenham acompanhado. A ideia de subversão à ordem foi institucionalizada em 1924, com a criação do DOPS, que é o Departamento de Ordem Política e Social, que tinha como objetivo controlar os movimentos políticos e sociais. A sua participação durante o Estado Novo e a ditadura militar foi bem conhecida. Imprensa em 1937. Boa noite, caros brasileiros. Hoje, eu, Getúlio Vargas, outorgo uma nova Constituição, a Constituição de 1937, e nela está o artigo 122, que diz: com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da radiodifusão, facultando a autoridade competente a proibir a circulação, a difusão ou a representação. Liberdade de imprensa em 1946. Eu, Euripo Gaspar Dutra, comunico o que está na Carta de 1946 para a nossa imprensa. É livre a manifestação do pensamento sem que se dependa de censura, salvo quanto a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um nos casos e na forma em que a lei preceituar pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do poder público. Não será, porém, tolerado a propaganda de guerras, processos violentos para subverter a ordem política e social ou preconceitos de raça e de classe. A imprensa em 1967. No ano de 1967, o presidente da época, Arthur Costa e Silva, decreta no artigo 150, parágrafo 8º, que é livre a manifestação do pensamento, convicção filosófico-política e a prestação de serviço de informação sem sujeição à censura, exceto nos casos de diversão pública, espetáculos de diversão pública, que cada um responde nos termos da lei pelos abusos que for cometido. Fica também permitido o direito à resposta, e a publicação de livros, jornais e periódicos não está mais sob autorização das autoridades. Porém, ele veda nesse artigo a propaganda de guerra, de subversão à ordem e de preconceitos de raça ou de classe. Durante a sua vigência, surge a chamada Lei de Imprensa, Lei nº 5.520, de 1967, cujo objetivo era cercear ao máximo a liberdade de expressão, com vistas de perpetuar um regime autoritário que atuava no país. Hoje, há evidência de um diploma legal que se mostra totalmente incompatível com os valores e princípios fundamentais abrigados na Constituição de 1988. Tem que ser selado, registrado, carimbado, avaliado, rotulado, se quiser voar. Já viajamos na história sobre liberdade de imprensa, iremos focar um pouco nossas informações sobre como ela se identifica, sobre como ela atua na área civil. Para isso, convidamos um advogado para esclarecer essas informações para a gente. Saudações a todos, me chamo Sara Gonçalves, sou advogada na área civil e vim falar sobre a liberdade de imprensa. Até onde vai seu limite? Até onde ela pode atingir o direito? A liberdade de imprensa é garantida pelo artigo 220 da nossa Constituição, que diz que é livre a manifestação de expressões, ideias e opiniões. No seu parágrafo 2, ele fala sobre a censura, mas a censura prévia e administrativa, que é feita por um agente estatal. E a nossa Constituição garante isso por conta do período autoritário vivido pelo Brasil
entre 1964 a 1985, onde muitas pessoas foram censuradas. A imprensa, tanto compositores, músicos foram censurados nesse período. Então, vamos falar também sobre a diferença entre liberdade de informação e liberdade de expressão. Você sabia que existe uma diferença entre eles? A liberdade de informação diz respeito a manifestar fatos, ou seja, num determinado fato que ocorreu, você manifesta. Já a liberdade de expressão diz respeito a manifestar opiniões, ideologias acerca de um determinado pensamento, de um determinado conteúdo. A súmula número 221 do STJ diz que é responsável pelo dano causado por algo publicado, tanto o autor da escrita quanto a pessoa que divulgou e publicou aquilo. Então, logo concluímos que a imprensa só pode ir até onde ela atinge algo protegido pela Constituição ou o direito individual, como, por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Ou seja, a imprensa possui limites, mas não limites de expressões, mas limites para garantir o direito. Bom dia, meu nome é doutora Gismara Cruz. Hoje estamos aqui, para falar a respeito de liberdade de expressão, para relembrar o que seria a liberdade de expressão. E já que uma coisa engloba a outra, a gente vai estar falando também um pouquinho acerca de documentos sigilosos, Então, para relembrar, o que seria a liberdade de expressão? A liberdade de expressão está ligada ao direito de manifestação de pensamento das pessoas. É quando o indivíduo ou até mesmo profissionais da área jornalística tem o direito, e quer manifestar suas ideias e opiniões. Esses indivíduos podem plenamente estar manifestando, uma vez que suas informações sejam verídicas e que não vem estar ferindo o direito de liberdade das outras pessoas. Então, para aqueles profissionais, para jornalista, é primordial que eles venham estar checando as suas informações, até mesmo para não estar levantando informação falsa para a população. Até mesmo porque quando a gente fala de informação, de expressão, a gente está falando de democracia. Então, para não estar levantando em falso, essas informações têm que ser checadas para não estar ferindo, o direito das pessoas, conforme o artigo 19 da Constituição Federal. E falando também acerca de documentos sigilosos, o que seria documentos sigilosos? Documentos sigilosos são aqueles que contêm informações pessoais a respeito da vida privada das pessoas, ou seja, diagnóstico médico, ações judiciais, apuração de responsabilidade, representações contra servidores e etc. Esses documentos podem ser sigilosos. Então, assim, uma vez que sigilosos, ele não vai estar aberto, ao público para qualquer pessoa ter acesso. Então, assim, o que seria, segredo de justiça e o que seria sigilo. Quando um documento, está em segredo de justiça, só que tem acesso às informações daquele processo, as partes interessadas e os advogados, e o poder público, claro, E o sigilo, apenas o poder público tem acesso àquelas informações, A exemplo dos documentos sigilosos, eu posso dar o exemplo de diagnóstico médicos. Então, assim, quando aquele indivíduo vai fazer uma consulta médica, a exemplo, o médico examinou o indivíduo, fez análise dos seus exames e lá comprovou que o indivíduo é portador de HIV.
Então, assim, o médico não pode fazer um relatório e colocar o CID lá, o motivo da doença daquele indivíduo. Então, assim, essa informação de CID é uma coisa que é restrita por paciente. Se o paciente quiser que o médico coloque o CID, ele tem que assinar um termo se responsabilizando o médico a estar colocando o motivo da doença daquele paciente, né? Uma vez sobre responsabilidade exclusiva do paciente. A respeito de documentos sigilosos também, a gente pode falar a respeito acerca de divórcio, filiação, comprovação de paternidade. Existem diversos documentos que se tornam sigilosos. Documentos também que incluem ações que envolvem de menor, abuso. Então, assim, dependendo da gravidade do caso, o juiz pode tornar aquele documento sigiloso e só quem tem acesso ou partes e advogados ou somente poder público. Então, assim, se houver uma quebra do sigilo desse documento, dessa ação, então, assim, a pessoa pode sofrer uma pena de 2 anos de reclusão. Então, assim, de acordo com o delito que foi cometido. Então, acerca da liberdade de expressão, todo indivíduo tem o direito de manifestar suas ideias e opiniões, desde que não venha ferir o direito das outras pessoas ou até mesmo qualquer informação do poder público. E com relação a documentos sigilosos, é o mesmo procedimento, lembrando que documentos sigilosos cabe somente à justiça. Então, não é uma coisa que é explícita à população. E é isso, gente. Agradeço. Muito obrigada, viu? Bem, quando aprendizado estivemos até aqui, não é? Esse foi o trabalho sobre liberdade de imprensa e divulgação de documentos sigilosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. E obrigada às colegas por terem ouvido e à professora por ter nos ensinado e ter passado tanto aprendizado pra gente durante o semestre. Obrigada a todos e boa noite.